Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim, Antônio Carlos. Hoje é dia 21 de julho, sexta-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 12, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação, num dia de sábado. Aqui é importante observarmos esse detalhe do dia da semana, o sábado. Porque para os judeus, o sábado era um dia sagrado, porque Deus criou, como está escrito no livro do Gênesis, o mundo em 7 dias. E em 6 dias, aliás, e no sétimo dia ele descansou. Deus descansou no sábado, e por isso os judeus queriam obrigar a todos a ficar em repouso em dia de sábado, a descansar em dia de sábado. Seus discípulos, os discípulos de Jesus, estavam com fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. O rigorismo da lei, o legalismo dos judeus era tão grande que não permitia nem mesmo comer em dia de sábado. O sábado se tornou um peso, uma lei rigorosa, uma lei vazia, uma lei que já não mais trazia vida, mas trazia a morte, a fome, a dor e o sofrimento. Muito importante observarmos que quando Deus, na obra da criação, ele descansou, isso significa que ele entrou em processo de ação de graças, de louvor pela criação. Mas Deus não quer o sofrimento, Deus não quer a dor, Deus não quer a morte de seus filhos, em nome da lei, em nome da fé. Jesus então respondeu: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus, e todos comeram os pães da oferenda, que nem ele e nem os seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Jesus cita o exemplo do rei Davi, um homem que marcou muito a história de Israel, um homem que era ungido pelo Senhor. Ele e seus companheiros tiveram fome, comeram em dia de sábado, comeram os pães que eram exclusivamente permitido comer pelos sacerdotes. Depois Jesus disse: Nunca lestes na lei que em dia de sábado aqueles que são os sacerdotes, eles podem comer, mas também o povo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ou eu vos digo, aqui está quem é maior do que os sacerdotes. Está quem é maior do que o templo. Quando Jesus diz isso, de forma clara, ele está nos dizendo que ele agora é a nova lei. Jesus é maior do que o templo, maior do que a lei. E ele vem nos orientar sobre o modo perfeito como devemos viver a nossa fé, sobre o modo perfeito como devemos caminhar na presença de Deus. Os fariseus estavam muito apegados ao passado, a leis que foram elaboradas pelos homens. Deus não elaborou a lei do sábado. Deus não exigiu sacrifícios humanos. Deus não exigiu pequenas leis que são vazias, mas isso foi criado pelos homens e colocado como se Deus quisesse isso. E Jesus tem coragem de questionar, de dizer que não é bem assim, que as leis só são importantes se elas respeitam o Senhor e se elas promovem o ser humano. Por isso Jesus disse: se tivesses compreendido o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não terias condenado os inocentes. Então é preciso entender, Deus quer misericórdia. Misericórdia no trato com as pessoas,
respeito com os idosos, atenção e cuidado com as crianças e os jovens. Deus quer a misericórdia para que o ser humano possa ser feliz, tenha paz, amor e respeito. Deus não quer um sacrifício vazio de obedecer leis humanas, de obedecer leis que desrespeitam a Deus e ao próximo. Por isso, Jesus termina dizendo: de fato, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. O Filho do Homem, que é o próprio Jesus, é Ele quem dá as novas orientações, a nova lei, a lei do amor, da misericórdia e da compaixão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.